Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esses são os destaques desta edição. A 18ª aula palestra do EAD, que é o projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E o palestrante dessa vez foi o conselheiro Antônio Joaquim. É o TC Notícias desta segunda-feira, dia 19 de novembro, que está no ar. Olá, tudo bem? Outro tema apresentado no projeto de ensino à distância do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o EAD, foi Tribunais de Contas e Estímulo ao Controle Social. E o palestrante convidado desta vez foi o conselheiro e presidente da Atricom, Antônio Joaquim. É importante dizer que isso é uma estrutura como fosse uma empresa. Então, o Legislativo cria umas normas que nós devemos cumprir, que são as leis. O Judiciário faz a conciliação quando a gente não consegue resolver entre nós e estabelece o conflito, o Judiciário vai lá e diz quem tem razão, e o Executivo executa. Executa gastando os recursos que são aprovados pelo Legislativo. E nós fiscalizamos, somos da diretoria de fiscalização. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco. Não há diferença na estrutura de governo. O governo foi criado para isto, para atender a sociedade. Então, não adianta as pessoas acharem que são diferentes das suas atribuições. Pode ser diferente nas suas funções, mas o objetivo é atender o cidadão, todos os poderes e todas as instituições. Então, nós somos da diretoria de fiscalização, a turma lá é da diretoria executiva, outra da diretoria de normas e outra é da diretoria de conflitos. Mas todos somos empregados, funcionários do cidadão e das pessoas que pagam impostos. Então, nossos objetivos obrigatoriamente devem ser compartilhados e têm que ter por objetivo melhorar a vida das pessoas. Se não houver esse objetivo, se as instituições não tiverem consciência de que sua finalidade, a sua finalidade existencial é melhorar a vida das pessoas, pode mudar de atividade, estão no lugar errado. Homem público, e nós somos homens públicos, cada um com suas funções, temos esse dever de saber que nós temos o dever da boa gestão, o dever da transparência e o dever da prestação de contas. Então, essa contextualização é para dizer que cidadania se exerce assim também da nossa parte como autoridade, e da parte do cidadão, que nós vamos debater hoje nesta aula em relação ao estímulo ao controle social. Nesse início, eu coloquei a questão ali do... Eu gostaria que a TV mostrasse, porque senão fica... Nós estamos aqui, quero dizer, a quem está assistindo fora, estamos no ambiente do Tribunal de Contas, no auditório da Escola de Contas, várias pessoas estão assistindo aqui, então tem hora que eu estou acostumando com isso. Eu não estou vendo ali na TV Exato. Agora está. O que nós vamos debater hoje é essa questão desse contexto entre cidadania, controle externo, que é o nosso trabalho como tribunal, como diretores de fiscalização, chamado controle externo, e o controle social, que é a participação do cidadão na vida da sua cidade e do seu Estado. Quer dizer, localizando o tribunal nesse contexto, de que essa função nossa de fiscal é imprescindível. Em democracia não existe sem controle, tem que ter controle. O dinheiro é público, tem que prestar contas. E essa convicção de que os tribunais de contas têm o dever de funcionar como instrumentos de cidadania. Os tribunais de contas têm esse dever, mas não apenas os tribunais. Todas as instituições republicanas têm esse dever de serem estimulantes, estimularem as pessoas a ter consciência política de participação no dia a dia da sociedade. E como fazer isso? Essa obrigação de estimular o controle social. Como fazer? Não tem outra forma, a não ser educação política, né? O próximo slide eu mostro
que o Estado, né, as obrigações de fato do Estado, a Constituição de 88 foi a grande referência. Antes de 88, realmente existiam muitas legislações em relação à participação popular, mas a Constituição de 88 é um marco histórico em relação vamos dizer, a regulamentação da participação popular no Brasil. Então, foi chamada até de Constituição Cidadã pelo presidente Ulisses. Então, a Constituição é esse marco, quer dizer, criou lá, através da própria Constituição, instrumentos de ação popular, de audiências públicas, enfim, uma série de instrumentos que realmente existem hoje, mas que não são usados no dia a dia. Infelizmente, ainda não há essa cultura. O cidadão passou a ter o direito de opinar, né, e participar, de compartilhar, validar, proteger a aplicação dos recursos públicos. Então, o grande marco é a Constituição de 88. E depois vieram a legislação infraconstitucional, quer dizer, que veio regulamentando esse dispositivo constitucional. Estou me referindo sempre à regulamentação, à legislação em relação à participação popular do cidadão na vida da sua cidade. Com o tempo, nessa legislação infraconstitucional, vieram aí essas leis importantíssimas, né? A recentíssima lei de acesso à informação, mas antes, lá em 2000, nós tivemos a implantação da lei de responsabilidade fiscal, que eu costumo dizer que é como antes e depois de Cristo, em relação à administração pública. Você pode dizer antes da lei de responsabilidade fiscal e depois da lei de responsabilidade fiscal, porque realmente, antes dessa lei, a irresponsabilidade de gestão das autoridades públicas brasileiras chegava ao limite do contrassenso, da irresponsabilidade, endividamento sem controle, gastos sem controle, enfim, a lei de responsabilidade fiscal é realmente um marco, inclusive com normatizações de transparência, como a publicação de relatórios de gestão fiscal, de execução orçamentária. Complementando a lei de responsabilidade fiscal, veio essa lei complementar no número 131, que é uma lei que também gera uma obrigação a todos os municípios, a todo o Estado, a ter online o gasto público. É uma legislação que, às vezes, as pessoas nem conhecem e, às vezes, os gestores nem estão cumprindo. Mas é obrigatório hoje, por essa lei, todo o empenho que se faz agora tem que estar na internet disponível ao cidadão. Empenho de despesa, como ingresso de receita, um acompanhamento em vida em tempo real, pela internet, e que já deveria, todos os municípios acima de 100 mil habitantes, estar já funcionando com essa lei complementar 131, que é uma grande ferramenta de controle social. E, por último, como eu disse, essa recentíssima lei de acesso à informação. Essa é uma revolução sem perspectiva de ter uma maior nos próximos anos. Porque a mídia falou muito dessa lei em relação à questão da ditadura, né, daquelas pessoas que foram caçadas, penalizadas, a Comissão da Verdade, o que aconteceu com a ditadura, quem matou quem morreu de forma... enfim, nas questões que houve na ditadura militar brasileira, mas não deu o devido valor a essa questão de que hoje, diferente do passado recente, a exceção é o sigilo. A regra é 100% de transparência, 100%, a não ser aquelas questões definidas em leis que devem ser preservadas aquelas informações. Então, o dever do gestor é colocar todas as informações disponíveis ao cidadão. Amanhã você continua vendo um pouco mais dessa aula palestra. Nós nos vemos por aqui neste mesmo horário. Até lá!